dia a todas e todos, sejam bem-vindos. Ivo, nos escuta? Escuto bem. Muito bem, muito bem. Bem-vindo. Obrigado. Agradecer inicialmente a presença de todo mundo, que com muita alegria a gente chega ao fim do nosso seminário integrado, né, de arquitetura e urbanismo do Departamento de Arquitetura da PUC Minas, nosso seminário do primeiro semestre de 2022. É um seminário que a gente fez com muito carinho, né, e hoje a gente está na nossa 7ª palestra e para coroar com a presença do Ivo, acho que é um grande encerramento. A gente encerra muito feliz, depois de um longo período de pandemia, né, incertezas. Esse semestre a gente ainda optou pelas conferências virtuais, porque quando a gente iniciou a organização ainda estávamos no regime remoto, mas já iniciamos um processo de abertura, né? Tivemos vários workshops, foram bem-sucedidos. Ontem, vários workshops finalizaram, tanto no campus do Coração Eucarístico, quanto da Praça da Liberdade. Espero em breve também, Ivo, já faço o convite, poder contar com você aqui presencialmente. Quem sabe, além da gente fazer uma conferência, a gente faz algo prático também, bota a mão na massa, né? Pode contar comigo. Nosso curso tem um viés de inovação, de tecnologia também, e essa sempre aliada a processos de experimentação, tanto no que a gente trata como a tecnologia, mas também ligados à natureza, à biofilia, né? Então, acho que casa muito com o que a gente vai conversar hoje e futuramente espero a gente poder ter essa oportunidade. Antes de começar o nosso protocolo aqui, eu vou agradecer a, a, ao nosso departamento, né, ao professor Mário, como chefe de departamento, que deu todo o suporte e apoio à realização dos eventos durante essa semana, nessa semana e meia, que a gente começou no dia 28 de abril. Agradecer muito a professora Giane Marie, coordenadora do curso do Corel, ao professor Sérgio Saraiva, do colegiado do curso, ao professor Mário também, como na função de coordenador do curso da Arquitetura da Praça da Liberdade, ao professor Diogo Carvalho, como colegiado do curso da Praça da Liberdade. Também a gente tem que destacar a participação do professor Hugo Matos, coordenador de eventos do Coração Eucarístico, né, que assim como juntamente comigo, que faço a coordenação dos eventos na Praça da Liberdade, e o professor André, que tem gerenciado aí com maestria toda a parte dos seminários no Canvas, né, na disciplina, seminários. E agradecer mais uma vez a todos os estudantes que tiveram, aí ajudaram muito, colaborando, participando, aos docentes, alguns que estão aqui presentes agora, e diversos colegas e público externo, né? Foi muito legal a gente ver a participação do pessoal, lembro aí algumas palestras, pessoal de Pelotas, pessoal da Escola da Cidade. Então, muito interessante o alcance que a gente está conseguindo. Lembrando que essa palestra depois estará disponível aí no nosso canal do YouTube também. E, mais uma vez, agradecer quem está aí hoje, sábado de manhã. Tenho certeza que vocês vão curtir muito nossa palestra. Vou passar aqui o nosso protocolo rápido de abertura e começamos oficialmente. A disciplina Seminários 1, 2, 3 e 4 é realizada de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, sendo essa integração adotada para diversos eventos remotos durante a pandemia, né? E assim também ampliada para os eventos presenciais que a gente retomou a partir desse semestre, em concordância com as normas estabelecidas pelo Comitê de Monitoramento da Covid-19 da PUC Minas para eventos presenciais realizados em locais fechados. O departamento optou pela realização das conferências em formato virtual, buscando resguardar a saúde dos estudantes, professores, funcionários e convidados. Nosso conferencista de hoje é o arquiteto Ivo Marenes. Desculpa, Ivo.
Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo em São Paulo no início dos anos 80 e, em 95, fez mestrado em Filosofia no Rio de Janeiro. Nos anos 80 e 90, desenvolveu projetos independentes, especialmente na área cultural. Expõe também como artista plástico no MIS, em São Paulo, no MAN, no Rio de Janeiro, e na Bienal Internacional de São Paulo. Sócio fundador do escritório Marenes Arquitetura, o Ivo busca uma resposta inovadora a cada projeto, sempre encarando como um desafio. Busca fugir de fórmulas pré-estabelecidas e da repetição de nossas próprias soluções, sintonizando a tecnologia com a poética do nosso tempo. Seu trabalho tem sido publicado em livros e revistas de arquitetura no Brasil e no exterior. E o tema da conferência de hoje é Pensando Biofilia na Arquitetura. Agradeço novamente a presença e a participação de todos e principalmente ao Ivo por ter aceitado o nosso convite. Uma ótima palestra. Vou passar a palavra para você, Ivo. Eu é que agradeço, eu agradeço a PUC pelo convite, em especial ao professor Fernando pela atenção toda que me deu e para organizar que isso desse certo. Agradeço também aos alunos, porque já fui aluno de faculdade, sei que não é fácil ficar ouvindo uma palestra sábado às 10 horas da manhã. Mas, vamos lá, eu espero fazer, de alguma maneira, isso valer a pena, tá? É um orgulho também participar de alguma coisa que vocês vão perceber que eu tenho um gosto especial por etimologia, ou seja, pelas palavras, né? E quando eu vejo seminário é uma palavra que se origina de sêmen, né? Sêmen é uma coisa que lembra fecundidade, criação. Então, a palestra toda é no sentido de entender como a gente pode pensar arquitetura sempre como uma criação nova, sempre como alguma coisa fecunda em relação ao nosso tempo, à nossa cidade, às pessoas que estão em volta da gente. Eu vou compartilhar uma tela, espero que isso dê certo. Vamos lá. E aí, tá certo? Vocês estão vendo a tela inteira? Perfeito, Ivo. Então, tá ótimo. Uma ressalva que eu quero fazer é o seguinte: provavelmente os 10 ou 15 primeiros minutos da palestra, eu vou falar um pouco sobre o conceito disso. Eu acho isso bastante importante, não são conceitos tão fáceis, e, como eu digo, às 10 horas da manhã de sábado eles ficam mais difíceis um pouquinho, mas eles são absolutamente importantes de serem falados. Depois, vocês fiquem tranquilos que vão ser slides, imagens, é alguma coisa bem mais fácil de ser absorvida. Então, vamos lá. Biofilia. Falando de biofilia, eu preciso contar para vocês um pouquinho da história do que é o que é a biofilia. Vocês estão vendo a foto aqui de 2 livros. Esses 2 livros foram 2 livros básicos para o início desse conceito. Na realidade, o primeiro à esquerda é um livro do Erich Fromm. Ele foi escrito no início dos anos 70, e o outro livro é Biofilia, o nome dele é Biofilia, e ele foi editado, se não me engano, no final dos anos 80. Quem primeiro propôs esse nome, biofilia, foi justamente o Erich Fromm. Ele percebeu, nesse livro, que é um longo estudo sobre a violência após a Segunda Grande Guerra, que o ser humano tinha uma ligação psicológica profunda com a corrente da vida e da natureza. Um afastamento dessa ligação profunda poderia ser psicologicamente nocivo. É bom lembrar que o Erich Fromm era um grande psicanalista, um filósofo e um sociólogo que representava muito bem essa geração pós-guerra. Nos anos 80, o biólogo
darwiniano Edward Wilson propôs num livro com esse nome que estamos biologicamente conectados com o meio natural. Ele propõe que a tendência dos humanos focarem, se afiliarem à natureza e às mais variadas formas de vida tem, em parte, uma base genética. Nossos ancestrais viveram por 4 milhões de anos nas savanas africanas. O Homo sapiens, por volta de 300 mil anos, anda sobre o planeta. As cidades mais antigas datam de 14 mil anos e a Revolução Industrial, menos de 400 anos. Estamos afastados diretamente dos movimentos da natureza há muito pouco tempo em termos de existência da espécie. Menos de 5% de nossa existência como Homo sapiens foram passados em cidades. Isso é muito pouco para o processo evolutivo. O que esses e outros biólogos tentam nos dizer é que no DNA das nossas moléculas está inscrito o processo como um todo. E na esmagadora maioria do tempo estivemos umbilicalmente ligados aos meios naturais. Estar, portanto, afastado dos meios que propiciam a vida não pode ser encarado como bom, nem mesmo natural. Depois da gente ter feito essa coisa, assim, vamos dizer, histórica sobre a biofilia, o nome da palestra que eu propus é Pensando Biofilia na Arquitetura. E qual é essa relação? Aí estou eu na frente de uma maquete, é uma maquete de um projeto que, inclusive, vocês vão ver durante a minha apresentação, e eu não penso sozinho, né? Essa foto pode parecer que eu penso sozinho, mas, na realidade, eu penso com uma galera aqui do escritório, né? O escritório tem maquetes caindo até do telhado, tem maquete por tudo quanto é lado. Nós trabalhamos basicamente quase que todos juntos, não existem salas separadas no escritório, todo mundo conversa, todo mundo troca ideia. Então, quando eu digo que não é uma coisa só do meu pensamento, é uma coisa de equipe, é uma coisa que é muito importante no trabalho, é essa troca de pessoas mais velhas com pessoas mais novas. Se vocês estão vendo o meu mouse? Espero. Sim. Então, esse que está aqui do meu lado é meu sócio, por exemplo, ele tem uma diferença de idade enorme comigo, é o Mathieu Van Beneden. Ele é um arquiteto belga que foi meu estagiário. Aliás, quase todos foram meus estagiários. E hoje um é sócio e outros trabalham com arquitetos aqui no escritório. Vamos lá. Falando um pouco sobre a coisa da biofilia e como a gente entende isso, né? Vamos iniciar pelo nome biofilia e seus possíveis significados. Bios, em grego, é vida, e filia é normalmente traduzida como amor. Teríamos, então, amor à vida. Gostaria de fazer um paralelo com outro vocábulo de origem grega com uma raiz semelhante, filosofia. Filo, como filia, e sofia, é traduzido como sabedoria. Ou seja, fazendo o paralelo, teríamos aí um amor à sabedoria. Dois pensadores contemporâneos, Gilles Deleuze e Félix Guattari, no livro O que é a Filosofia, meditam sobre o significado desse vocábulo. Filia para ambos não é amor, melhor definido na palavra eros, em grego, e sim amizade. Teríamos assim o filósofo como um amigo da sabedoria. Esse pequeno desvio de tradução nos permite pensar no imenso passo dado pelos antigos gregos. O que a civilização tinha conhecimento até aquele momento é a figura do sábio. E quem é o sábio? Aquele que tem posse da sabedoria. Ser amigo é diferente de possuir.
Na amizade não possuímos, trocamos. Aproximamos e nos distanciamos. Eu mesmo tenho amigos já que às vezes eu não vejo por 5, 10, 15 anos, e quando vejo parece que está tão próximo, né? Então, essa coisa é muito própria da amizade, né? Se aproximar, se distanciar. A amizade vive e sobrevive às distâncias, essas proximidades e as trocas. Assim como em relação à sabedoria, o ser humano se julgava até pouco tempo um possuidor da vida, da natureza. Nós, Homo sapiens, ou se vocês preferirem, homens sábios, nos entendemos como ápice e donos de toda a criação. Quem sabe toda a vida restante no planeta não foi colocada aí para dispormos dela como bem entendemos. Esse equívoco fica claro nos dias de hoje, quando pensamos nos recursos naturais finitos e nas consequências destrutivas para a nossa espécie através da constante poluição do meio ambiente. O ar, a terra e água, rios e mares estão exaustos. Vocês já devem estar desconfiados do ponto que quero chegar, mas quero alertá-los que não vou propor abraçar árvores, construir casas parecidas com plantas ou utilizar tecnologias indígenas esquecidas. Vou propor amizade com a vida e com os meios naturais. Deleuze, através de Nietzsche, entende que filosofia é a disciplina dedicada à criação de conceitos, arquitetura e criação de espaços. Vou propor analisarmos as condições físicas e culturais do meio ambiente, vivenciá-lo. Precisamos entender o que a Terra nos pede e dar a resposta adequada. Para isso, é importante saber ouvir. Essa nossa Terra, além de vegetação e fauna exuberantes, foi desde muito tempo habitada por seres humanos. Povos com estratégias, hábitos e, enfim, culturas para viver nesse trópico quente e chuvoso. Povos aos quais repetimos infinitamente erros etimológicos, chamando-os de índios. São povos que falam 270 línguas diferentes ainda hoje no Brasil. E insistentemente os chamamos de selvagens, toscos e incompetentes para o trabalho. 270 línguas. Que tesoura! A natureza nos aparece não só como imagem, mas como processos. E são esses que nos interessam mais. O que vou lhes mostrar agora são 4 trabalhos que fizemos nesse canto do mundo, levando em consideração esses prévios argumentos. Cada um deles tem suas peculiaridades. Vamos a eles. Eu só gostaria de ter certeza que vocês estão vendo a mesma tela do que eu. Vocês estão vendo essa tela sobre a Casa Folha? Estamos sim, está certíssimo. Legal. Então, a primeira coisa é falar sobre o lugar. Eu vou falar de um projeto que é a Casa Folha, que começou a ser projetado mais ou menos há uns 15 anos atrás, e ficou pronto, eu acredito que há uns 13 anos. E ali, pela primeira vez, surgiu de uma maneira muito forte essa coisa. O que a Terra nos pede? Uma coisa que estava na cabeça da gente naquela época era como é que vivia esse povo aqui antes da chegada dos europeus, né? Eu, com 15 anos, tive a oportunidade de visitar pela primeira vez o Xingu. Foi, na realidade, uma visita acidental. Eu estava num avião da FAB, do Correio Aéreo Nacional, que teve uma pane e teve que descer no posto Leonardo, no Xingu, e como eu não era militar e ainda por cima menor de idade, eu não pude continuar a viagem e fiquei ali
alguns dias com os irmãos Vilas Boas, o Orlando e o Cláudio Vilas Boas, e fui pela primeira vez apresentado aos camaiorás que vivem no Alto Xingu. Naquela época, obviamente, eu não tinha na ideia, ou vamos dizer, eu não tinha como raciocínio isso que eu vou dizer para vocês, mas isso ficou no meu inconsciente, isso ficou gravado, né? Essas ocas enormes. E isso veio a me influenciar depois, decididamente, né? Depois eu tive contato com outras tribos, em outros lugares do norte do país, da Amazônia, enfim. Mas essa primeira imagem de uma oca camaiurá, ela exerceu sobre mim um espanto. Com 15 anos eu estava absolutamente espantado. Essa oca enorme, absolutamente maravilhosa como forma, né? Vocês podem perceber que essa forma não é gratuita, né? A ideia, tudo isso é coberto de palha. Essa palha, normalmente, são palha de palmeiras, e o que acontece? O pior que pode acontecer com essa palha é ela ficar úmida durante muito tempo. Então, essa forma ajuda a água sair o mais rápido possível, a água corre por aqui, não há arestas. Toda essa forma ela é uma coisa só e a água cai com uma facilidade incrível. Nessa parte aqui de cima, o ar quente, todo que está aqui dentro, ele sai como se fosse uma chaminé. Os índios têm uma ideia um pouco antropomórfica da casa, né? Vocês podem ver aqui na entrada, normalmente isso daqui é entendido como uma vagina, quer dizer, o lugar por onde inicia a vida. E a portinha que tem atrás é o cu, né? É por onde sai o lixo, né? Então, existe também essa ideia da visão da casa como uma entidade viva, né? Essa daqui é uma imagem interna maravilhosa da casa, né? Na verdade, existe uma visão errada. Todos acham que moram poucos índios numa oca. Uma oca como essa pode morar mais de 20 pessoas, com toda tranquilidade, eles cozinham aí dentro. O muito importante também ver é que nossos índios, eles não fizeram nenhuma grande obra, vamos dizer, monumental de arquitetura, como fizeram os astecas, os maias, os incas, né? Mas eles sabiam muito bem algumas estratégias de viver nesse lugar, como eu disse antes, quente e úmido, né? Eles tinham que se movimentar e eles tinham principalmente que ter sombra. A sombra é uma coisa vital no nosso país, né? Nós podemos estar abertos na medida que a gente tem sombra. Se a gente não tem sombra, é muito difícil num país que o sol é muito quente e chove bastante também. Foi embebido dessas ideias que a gente projetou a Casa Folha, né? A Casa Folha, essa foi a maquete que a gente fez. A gente praticamente fez antes uma maquete, depois a gente desenvolveu as plantas, né? Com essa grande cobertura, como se fosse uma grande oca, propiciando uma sombra. Até eu chamo ela de Casa Folha, isso foi um nome dado por uma jornalista aqui do Rio de Janeiro, a Suzete Axé. É uma jornalista especializada em arquitetura e é um nome muito poético. Mas, na verdade, na época, a gente queria mesmo era dar essa sombra. Para mim, o que pareciam eram cascos de barco virados para baixo. Quando eu olhava embaixo, assim, o que eu via não era bem uma folha, o que eu via eram esses 6 barcos, né? E que pudesse ser visto as estruturas. Mas ficou muito poético esse nome folha, ela acabou sendo muito conhecida por isso, né? Nessa época também, a gente desenvolveu uma coisa que aqui no escritório a gente chama de low-tech, ou seja, uma tecnologia, uma baixa tecnologia, não uma alta tecnologia, não vai nenhum preconceito
com isso? Desenvolveu uma ideia, que é essa ideia da pirâmide de sustentabilidade. Na base dessa pirâmide, é justamente o que tem o maior efeito. E esse maior efeito, ele custa um dinheiro, ou seja, é quase que gratuito. Por quê? Porque ele está dentro da cabeça da gente. É o trabalho de fazer uma orientação correta, uma ventilação passiva. Ventilação passiva, para quem não sabe, é uma ventilação que não necessita de utilização de meios mecânicos, um dimensionamento de abertura, sombreamentos corretos, como eu já mencionei, e uma correta utilização de água e energia. Depois, subindo um pouco na pirâmide, nós temos essa coisa de os materiais. Materiais corretos são materiais que ofendem o mínimo meio ambiente, desde a escolha do material em si, como também a viagem que ele faz para ir até a obra, boas práticas de construções, transportes, demolição. Isso já não é tão barato, isso daqui vale 2 dinheiros, mas, de qualquer maneira, essas soluções construtivas, elas ainda são base da pirâmide. E vocês veem que o maior espaço que a gente tem para trabalhar são, na verdade, um espaço barato, ao contrário do que todo mundo pensa. Para você ter uma coisa sustentável e, de certa maneira, biofílica, né? Não custa muito. Não? Aí a gente tem um terceiro nível da pirâmide, que é um nível de automação, de aparelhamento, de geração, conservação de energia, tecnologia de refrigeração e aquecimento, que hoje a gente tem uma tecnologia muito mais, vamos dizer, eco-friendly, quer dizer, mais ajustada à natureza. Né? Nós temos meios de gerar energia, muitas vezes dentro da própria obra de arquitetura, através de painéis fotovoltaicos, através de geradores eólicos, enfim. Na água, a mesma coisa, nós temos sistema. Nessa casa folha, eu vou até repetir aqui a foto da maquete. Se vocês veem, a captação ela não é feita por equipamento nenhum, a captação de água, nem mesmo calha. Por quê? Ela é feita por geometria. 50% desse telhado, a parte central, a água vai para o centro. E nesse centro nós tínhamos o principal pilar da casa. Dentro desse pilar, nós colocamos um tubo de PVC. Ou seja, 50% de toda a água que cai sobre esse telhado, ele converge para esse ponto e vai para uma caixa de recuperação dessa água. Ou seja, isso pode ser feito, como eu estou te dizendo, dentro desse terreno, vamos dizer, da geometria, ou seja, do que está na cabeça da gente. E lá na ponta da pirâmide, a gente tem o que se usa muito, e é o mais caro de tudo, precisa de um monte de dinheiro para fazer isso, é você utilizar uma alta tecnologia para reverter os erros que você fez na base da pirâmide. Ou seja, quando as decisões são erradas, as aberturas são erradas, existem infinitos casos, né? Existem casos estudados disso, de edifícios que são inteirinhos de vidro e que são insuportáveis para as pessoas trabalharem dentro desses edifícios. Há diferenças de temperatura enormes entre quem fica na janela e quem fica, vamos dizer, perto do core do edifício, perto dos elevadores. Enfim, e custa caro. Eu vou dizer para vocês, e eu já trabalhei basicamente em todos esses degraus da pirâmide, é muito, 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 muito caro fazer essa correção. No caso da Casa Folha, a primeira coisa que a gente pensou é fazer um andar térreo que não tivesse paredes, praticamente sem paredes. Várias vezes eu levei gente falando: onde é que fica a sala? A sala fica aqui na frente, debaixo dessa folha, sem parede nenhuma. Qual era a ideia? Era manter as pessoas justamente em contato com a natureza, em contato com o mar, em contato com o jardim, em contato com a chuva, inclusive. A chuva, muita gente pergunta,
mas através desses spoilers que a gente chamou, a gente usou um pouco dessa tecnologia da Oca Camaiurá, que você tem uma curvatura e depois você tem uma mudança de ângulo, o que faz com que a chuva vá longe. Você percebe? Percebe. Se for uma tempestade, vai ter algumas gotas, vai sim, vai ter uma pulverização, mas eu acho bom, não vejo nada de mal. Eu não acho que a gente tem que ficar completamente isolado. A minha casa é assim. A minha casa, por exemplo, eu sair dos quartos e ir para a cozinha, eu obrigatoriamente, apesar de estar coberto, eu passo por uma área aberta, um pátio que eu tenho no interior da casa, e isso me faz muito bem. Eu já era para eu estar acostumado com a paisagem, eu tenho uma paisagem linda, mas a gente se acostuma assim, não dá, assim você está sempre inserido, vamos dizer, no meio natural. Eu gosto muito dessa ideia. E você tinha um vento dominante vindo do mar, que está errado, não é nordeste, ele é sudeste, aqui em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele é um vento dominante. Então, ele penetrava não só no térreo, como no primeiro pavimento, fazendo esse movimento e subia aqui pela montanha. O dono dessa casa, ele fala que entre os dinheiros que ele meio que jogou fora na casa foi o uso de ar-condicionado no segundo pavimento, porque no primeiro não tem. Ele raramente abre, porque realmente a casa tem uma ventilação excepcional. Segunda coisa, que tipo de material escolher? Madeira, né? A madeira foi a nossa opção. E por que madeira, né? Então, eu queria falar um pouquinho. Primeiro, a madeira é uma esponja de carbono. O que é esponja de carbono? Enquanto uma árvore cresce, aí está essa imagem do elefante, a cada metro cúbico da árvore, ela chupa 1 tonelada de CO2 da atmosfera. E por um processo que eu não seria capaz de explicar exatamente, quando você corta essa árvore, você tem uma coisa que se chama sequestro de carbono. Esse carbono todo que foi chupado, ele não é liberado. Ou seja, ela tem uma segunda vida como madeira, e todo esse CO2 ele não vai ser liberado na atmosfera. Tem uma energia extremamente mais contida ou despendida na fabricação, 5 vezes menos que o concreto, 15 vezes menos que o aço, do que o alumínio, sei lá, 50 vezes. A madeira é um excelente isolante térmico e acústico. Elas podem ter um nível de pré-fabricação muito bom, que vocês vão ver agora, e ele é um material renovável e versátil. Já nessa época, a gente não confiava muito nos selos, que diziam se a madeira era, como é que se diz, era bem de floresta, bem manejada ou não, simplesmente a gente não acreditava nesses selos. Então, nós optamos para utilizar madeira laminada de eucalipto, que é um eucalipto especial, que a origem dele é australiana, não é de matas brasileiras, o que praticamente impede ele de ser, vamos dizer, impede ele de ser, vou ajustando aqui a câmera, impede ele de ser retirado da floresta. Os nossos desenhos foram para essa fábrica se chama Ismara, no Rio Grande do Sul. Estou aqui do lado do dono dessa fábrica, o engenheiro Andréas, que foi muito útil. E de uma maneira bastante primitiva, mas muito eficiente, essa fábrica é uma fábrica rural, é praticamente uma fazenda, fica no meio de uma fazenda. Esses são os moldes que nós tivemos das vigas periféricas das folhas, vamos dizer assim, da casa, né? Essas são as vigas periféricas. As vigas de cunheira, elas têm 25, as da ponta têm 25 metros de comprimento. Essas são as madeiras depois de cortadas e secas.
Esse é um processo onde você coloca o molde de curvatura e ajeita essas madeiras que eu me referi com cola para elas assumirem a geometria projetada. Vocês veem a data aqui, 2007, realmente fazem 15 anos. Aqui já é uma outra fase, é uma fase já de acabamento, ou seja, ela já está colada. A partir disso daqui é feito os últimos retoques, ela é lixada, ela é toda lixada, já está colada e envernizada. E na fábrica, ou seja, como eu disse, um sítio é feita a montagem. Cada uma dessas folhas foi montada e depois de montada foi numerada, desmontada para ser montada aqui no lugar que é Angra dos Reis. Ela teve que vir por mar, porque não fazia as curvas, a dimensão dessa viga, principalmente dessas duas vigas, que são as maiores, como eu disse, de 25 metros, a carreta não conseguia fazer as curvas da estrada, então ela teve que vir por mar. Se a gente cortasse a viga, ela ia acabar ficando muito alta, porque ia perder muito da resistência. Aqui já são duas fotos de helicóptero, daquela época não havia drone, então foram feitas num voo de helicóptero, mas essas são fotos reais. Aqui ainda a vegetação está muito inicial, a Marita da Vistara, que fez o paisagismo, hoje a casa está quase que mimetizada com toda a vegetação que foi plantada, está muito bonita, ela se insere muito bem nessa praia. Como eu disse, o terreno sobe, essa é uma vista que tem de quem está chegando na casa. Quem está chegando na casa tem essa vista do telhado e vê o mar ao fundo. Aqui é uma vista frontal oposta a quem está chegando, ou seja, é uma vista do mar para a casa. Como eu disse para vocês, essa parte de baixo é totalmente aberta, de modo em que você não sabe realmente exatamente onde é que acaba a casa e onde começa o jardim, porque esse jardim ele vai penetrando dentro da casa. Mesma coisa a água. Essa piscina se transforma num espelho d'água com plantas aqui atrás, com peixes. Então, tudo isso está muito integrado nesse andar. E no segundo andar, a gente tem as suítes, e todas elas também abrem completamente. Foram alguns dos primeiros caixilhos curvos que foram feitos para abrir aqui no Brasil. Então, a gente tem condição de abrir eles completamente, eles ficam aqui atrás, e a suíte vira um grande terraço. Essa é uma vista da parte de cima, que tem quase que um foyer, é muito agradável quando você sobe, porque essa área também está aberta. É uma vista da mesa de jantar e do estar e o pier na praia. Essa é uma outra vista. O foyer que eu digo é essa área daqui, que é logo após a escada. Isso daqui é uma foto de um quarto, nós desenhamos tudo. Naquela época, desenhamos tudo, inclusive a cama, porque o proprietário da casa queria uma possibilidade de trabalhar. Então, nós desenhamos uma cama que tinha uma escrivaninha aqui atrás e ele podia trabalhar sem perturbar a esposa, né? Essa parte daqui toda é a parte dos banheiros e aqui é o famoso ar-condicionado que raramente se usa. Na parte de trás, na época a gente fez uma brincadeira, porque se falava muito naquela época aqui nas boates em lounge. E eu perguntava aqui para os estagiários o que é lounge. Aí eles me explicaram o que era lounge, um lugar que ficava todo mundo, não sei o que lá. Eu falei, pô, vamos fazer um lounge indígena, assim, um redódromo, né? E funcionou muito bem, porque aqui atrás tem a sauna, que está dentro da montanha, praticamente. Então, as pessoas vêm, descansam, aqui é o espelho d'água, né? E foi mais uma coisa de inspiração indígena.
Vamos passar agora para um segundo projeto, que foi o projeto do Museu do Mar. É um projeto feito para Santa Cruz de Cabrália, que fica no sul da Bahia, muito perto de Porto Seguro. É a cidade, vamos dizer, encostada em Porto Seguro. Aí, é o que eu disse no início, o que importou mais foi o processo, né? A ideia do Museu do Mar era ressaltar principalmente o coral e os ambientes coralinos. É um museu da Universidade daqui do Rio de Janeiro, do Museu Nacional que pegou fogo e da Petrobras também. Veja bem, numa coisa conjunta, a ideia era ressaltar principalmente esses ambientes de mangue e os ambientes coralinos. Ele fica muito perto dos recifes da coroa. Ai, agora esqueci. Vou lembrar no meio do caminho. E a ideia era justamente essa. Eles me pediam, na verdade, alguma coisa que parecesse um coral ou um recife de coroa alta. Fica muito perto de Coroa Alta. Esse era o terreno que a gente tinha em Santa Cruz de Cabrália, e a ideia foi ocupar o terreno com um muro de pedra, né, marcando a paisagem, porque isso daqui faz parte de uma coisa chamada Costa do Descobrimento, que foi justamente aonde chegou o Cabral, né? Por isso esse nome, Santa Cruz de Cabrália. Então, a ideia era fazer um muro de pedra, mesmo porque eu achava isso bastante necessário. Essa rodovia que vocês vão ver nas imagens que existe, ela é terrível hoje, tem dezenas de ônibus ou centenas da CVC, de tudo que é companhia de turismo. É uma coisa, a praia é paradisíaca e a estrada é ruim. Então, eu queria alguma coisa que dividisse, desse uma paz para o museu. Mas eu não queria uma linha reta, não. Então, a gente escolheu uma linha ondulante, orgânica, que ela se desse melhor com a paisagem, com o mar, né? E como nos ambientes coralinos, aí que eu digo que é o processo, nos ambientes coralinos, quando você tem algum obstáculo, os corais que são vivos, eles vão aderindo a esse obstáculo. Isso acontece muito frequentemente com navios afundados, ou com objetos pesados afundados, ou com rochas. Então, o que acontece? A ideia era fazer um museu. Eles tinham muito receio de não ter dinheiro suficiente para fazer um museu. Então, a ideia era que a gente pudesse fazer isso de uma maneira que os ambientes não precisavam ser todos, que eles fossem aderindo pouco a pouco a essa parede de pedra. Aqui, o primeiro deles seria o grande pavilhão, o pavilhão para exposição, o segundo é o do grande aquário, o terceiro já começam novas fases do museu, como eu estou te dizendo, dependendo do orçamento, aí tem auditório, café, que ficam no centro, zonas educacionais e zonas de pesquisa, e acabam terminando como uma loja no final do circuito, né? Aí é o que eu disse antes, mesmo que você não tenha todos os ambientes, só o fato de ter um muro e ter essas duas coisas e o caminho, você já teria uma impressão do museu feito, e não do museu que está mais ou menos... Isso daqui é bem o processo, vamos dizer, dos corais, né? Aqui também a questão do museu, visto da praia, a gente gostaria que ele desaparecesse, né? É uma coisa protegida não só pelo IFAM, mas é protegida pela beleza que tem. Então, a ideia era o museu da praia desaparecer e fazer uma recomposição vegetal de 80% do que está lá hoje, né? E diminuir o footprint, ou seja, essa pegada, vamos dizer, da construção. E ele ficaria, então, mimetizado com a paisagem. Essa era a ideia e esse foi o resultado. Aqui o muro, como vocês estão vendo.
Aqui são aparelhos de energia eólica, porque lá é um lugar que venta bastante. E a construção, de quem vê da praia, ela está praticamente toda enterrada, praticamente não se vê. E o muro funciona como uma barreira da estrada, que é exatamente isso. Essa é a visão do museu. Existe uma promenade, ou seja, um caminho para cobertura, para que possa se ver a bela paisagem. O museu é térreo, perto da entrada, e esse é um ambiente que praticamente coroa como um ambiente de mangue, que são os dois ambientes que predominam lá, e os dois têm como característica a serem a origem da vida na terra e a origem da vida no mar, né? Porque o mangue também é de certa maneira uma origem da vida que a gente tem no continente, né? E uma homenagem a essas plantas maravilhosas, né? Aqui já é seguindo para o grande aquário, que pode ser visto de cima, como vocês estão vendo aqui, e pode ser visto de baixo, ou seja, você vê os peixes como normalmente você vê em grandes aquários. Aqui são zonas científicas, vamos dizer, mais educativas do que propriamente científicas, para explicar para as crianças como é que esses ecossistemas funcionam, né? Aqui são criadouros, na verdade, chamados de mesocosmos, né? São mesas onde há essa procriação, e isso é bastante bom para se entender. O museu também tem um auditório, cinema, uma cafeteria, tudo com vista para o mar. E essas são as passagens que eu mencionei com os muros e a lojinha para terminar. Ou seja, esse museu é bastante importante para vocês entenderem que não é... O que eles queriam era provavelmente que eu fizesse uma coisa assim, ou uma coisa desse tipo, ou uma coisa de... vamos fazer uma coisa com cara de coral. Não, eu preferi fazer uma coisa que tenha o processo do coral. Então, a natureza ela pode ser muito inspiradora nesse sentido. E aqui é um último slide para vocês verem a imagem desse Museu da Praia. Ele praticamente some, completamente se mimetizando totalmente com a paisagem. Terceiro, vamos ver um restaurante, né? Arquitetura vernacular. Para quem não sabe, vernáculo é do lugar, é a coisa, um idioma. O vernáculo é o nosso idioma, é o que a gente fala, né? E a arquitetura, muitas vezes, ela precisa levar em consideração o que tem no lugar. Isso daqui é um restaurante que deveria ser construído em Jericoacoara, com um orçamento baixo, na verdade, e com tecnologia local. Não se queria levar nada daqui que eu digo é do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas para Bahia. A ideia era utilizar uma mão de obra local, materiais disponíveis locais, e fazer a coisa o mais simples possível, que desse certo. É um restaurante que deu um resultado muito bacana, que vocês estão vendo aqui. Ele acabou sendo premiado pela Unesco, deu um orgulho assim enorme para a gente, e a razão da premiação da Unesco foi justamente essa, né? Muita gente falava, Ivo, pô, você está fazendo um negócio meio pobre, né? Aí está beleza. Inclusive, o prêmio Pritzker desse ano é justamente de um arquiteto que prioriza de uma maneira fantástica essa arquitetura vernacular na África, né? Vocês podem ver que os materiais são todos locais. Isso daqui são troncos roliços de eucalipto também. Isso daqui é bambu trançado, feito por artesãos de lá mesmo. Isso daqui é uma espécie de cipó que normalmente eles fazem cerca com esse cipó, e a gente está usando aqui para suporte de plantas.
E aqui vocês têm uma ideia da grande tecnologia que foi utilizada no canteiro de obra. É uma tecnologia bem rudimentar, mas com grande resultado, realmente grande resultado. É um restaurante ótimo em Jericoacoara, pode-se comer comidas maravilhosas ali. O chefe é o Hervé, que é um chefe belga, e que cozinha divinamente. E lá também são convidados outros chefes do Brasil todo que vão e fazem workshops, ou seja, a cozinha é toda aparente também aqui no fundo, o bar é totalmente aparente para que, de certa maneira, as pessoas vejam a cozinha. Essa daqui é uma vista praticamente do restaurante todo, com exceção da cozinha, dos banheiros. Esse é o Hervé. Isso é ele cozinhando com uma equipe maravilhosa. Ele mudou para o Ceará, eu acredito que há uns 10 anos atrás, e tem tido um sucesso enorme com as receitas dele. Ele também está plantando uma série de produtos naturais do Brasil e fazendo mix dessas ervas com a culinária europeia. É muito legal o que ele faz. E, por último, vamos falar agora sobre tecnologia, né? Eu brincando, eu falo assim, quer dizer, a ideia não é defender o uso do TACAP ou qualquer coisa desse tipo. Eu adoro tecnologia e a gente pode utilizar isso respeitando a vida, respeitando as coisas naturais, né? E aqui é a ideia do low-tech ao high-tech, né? Vocês viram a Casa Folha, viram ela, que são basicamente construções low-tech, e aí é a ideia da gente passar para uma outra ideia, e também para o conceito do CAD/CAM, que eu acho importante e eu gostaria de explicar para vocês. Esse slide marca 2 tempos, né? Aqui do lado esquerdo, acima, vocês estão vendo uma linha de montagem do Ford T. O Ford T foi a primeira e a maior linha de montagem de carros que teve até o Fusca. Até o Volkswagen bateu o recorde do Ford T, mas até o Volkswagen foi a maior linha de montagem feita no globo pelo Henry Ford. E ele gostava tanto das coisas diferentes que perguntado por que todos os Ford T's, por que ele não fazia, vamos dizer, o Ford T de diversas cores? Ele falou que podia fazer de diversas cores, contanto que todas fossem pretas. Então, o que significa isso? Isso foi satirizado pelo Charles Chaplin, que está aqui abaixo, num filme chamado Tempos Modernos. O que se queria com a linha da montagem do mesmo? Era você poder reproduzir dentro de uma linha situações idênticas. Essas situações, uma vez repetidas, elas teoricamente barateariam, e além de baratear, elas tornariam mais rápido o processo produtivo. Isso realmente aconteceu. Mas nós estamos vivendo uma grande mudança, né? Nós estamos vivendo um outro tipo de fábrica, né? Nós estamos começando uma época de uma linha de montagem da diferença. Você percebe isso no próprio carro, né? Hoje, um carro você pode pedir numa concessionária de 20, 30 maneiras diferentes. Ele tem opcionais, ele tem cores diferentes, bancos diferentes, não sei, e assim uma diversidade enorme de produtos. Um dente, você não faz um dente qualquer, você faz um dente igual ao seu, né? É um dente que ele é produzido e ele pode ser feito numa impressora 3D, exatamente como o dente que você tinha, e assim diversos produtos, né? Aqui no Brasil,
Eu passei pela transição que foi a maior transição que teve na minha geração, que foi sair do tira-linha, sair do, vamos dizer, sair da caneta nanquim, que, diga-se de passagem, para mim era um terror. Eu odiava aquilo ali, porque eu sou um cara muito atrapalhado e uma mancha de nanquim não utilizava um desenho, a gente precisava fazer tudo de novo, né? E isso daqui nós mudamos para o sistema CAD, que é um sistema de computação. Para vocês terem uma ideia, de todos que se formaram comigo, eu acho que só tem 3 ou 4 que continuam arquitetos. Foi pelo mercado, foi não. Simplesmente eles não resistiram a essa transformação. Eles continuaram usando tira-linha, continuaram usando a caneta quando tudo estava mudando para um sistema computacional, né? Mas esse sistema que veio, o CAD quer dizer Computer Aided Design, é uma coisa que veio exatamente assim, mas o nome dele era CAD-CAM, né? Computer Aided Manufacturing também. Ou seja, tinha um outro lado que praticamente não foi utilizado nos primeiros anos no Brasil, salvo algumas indústrias, como a indústria de tecelagem, poucas indústrias realmente utilizaram isso. E hoje já começa a ser utilizado com mais frequência. O projeto que eu vou mostrar para vocês foi justamente dentro dessa ideia. Ele continua com as mesmas bases daquela pirâmide low-tech da Casa Folha. Nada disso foi esquecido, não há um desmerecimento absoluto. Eu quero deixar isso bastante claro. Eu não estou contrapondo uma coisa a outra, o que eu estou é juntando essas coisas, estabelecendo um diálogo entre essas duas coisas. Mas essa obra ela foi feita justamente dentro desse espírito do CAD-CAM. O ambiente é no Caribe, é um mar maravilhoso, uma cor especial que o Caribe tem do mar. Aqui foi a primeira maquete que a gente fez. E as primeiras imagens, essas foram imagens 3D. Então, vocês vão ver hoje no escritório, a gente usa um monte de programas, né? Quase todos os projetos são mostrados não só através de visualização de renders, de imagens, de SketchUp, de V-Ray, mas também a gente utiliza cinema, e isso daí facilita muito a visualização do cliente, né? Aqui, esses desenhos que a gente fez no escritório são desenhos que têm geometria complexa. O que é geometria complexa? É uma geometria não euclidiana. Você tem curvas com dupla curvatura. Se eu pegar aqui o meu cotovelo, isso daqui tem uma curvatura. Agora, se ele pudesse fazer uma outra no outro sentido, eu teria uma dupla curvatura. O Rhinoceros é um programa que se adapta muito bem a esse tipo de coisa. Do Rhinoceros, isso vai para um outro programa chamado CADWork, que é um programa para madeira, né? Aqui vocês estão vendo, na realidade, o Rhinoceros, isso já é de CADWork, que é você pegar esses diversos programas tridimensionais e colocar isso numa máquina, de maneira em que ela possa produzir os desenhos que foram feitos em escritório. É óbvio que isso tem consequências, né? O nosso canteiro de obras é um canteiro de obras que a gente chama de ajuste centimétrico, né? Você tem erros de centímetros, né? Uma obra desse tipo é de ajuste milimétrico, não pode ter erro. Além disso, nós tínhamos um problema muito grave, que isso daqui era feito, foi executado numa região de furacões, né? Ele teve que ser calculado, o início do cálculo disso foi no Canadá e depois o final do cálculo acabou na França, porque precisava resistir a ventos de até 300 km por hora. Isso é muito. Os nossos maiores ventos aqui no Brasil são de 60, 70.
não sei nem 80 quilômetros por hora, talvez, mas isso era de 300 quilômetros. Ele nunca pegou um furacão de 300 quilômetros, mas pegou o furacão Maria, que chegou a mais de 300 em Porto Rico, mas quando passou pela República Dominicana estava 200 e pouco e a casa resistiu perfeitamente. Aqui a fabricação na França, isso daqui é a fábrica da Simonin. Como vocês podem ver, essa viga é exatamente a geometria que eu tinha falado. Ela tem uma curva numa direção e tem curva em outra direção. E agora eu espero conseguir aqui, eu vou tentar mostrar para vocês uma máquina de CNC de 5 eixos. O que é isso? É uma máquina que vai pegar esse desenho e vai fazer os encaixes e os cortes que a gente necessita nessa estrutura de madeira laminada colada, ou como eles chamam no exterior de glulam, para que a gente possa fazer isso. Vamos ver se eu consigo fazer essa transição. Um minuto só. Um minuto. Vocês estão vendo o filme, não? Sim, com áudio, com tudo, tá perfeito. Essa é uma máquina de CNC de 5 eixos. Vocês vão ver o que ela é capaz de fazer com algumas vigas de madeira laminada colada. Ela corta madeira que parece manteiga. Essa máquina está fazendo são algumas modelagens extremamente importantes de encaixes, o que significa a não utilização de pregos, muitas vezes a não utilização até de parafuso. A gente tem uma eficiência muito grande. Ok, vamos agora tentar
voltar para onde a gente está. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, essas são as vigas para casa que estão sendo produzidas na Simonã. Essas vigas, elas são, como vocês viram no filme, elas são embrulhadas, embaladas. Isso daqui vai ter um código de barra, cada uma dessas vigas. E isso daqui já é na obra. Quando eu falei de ajuste milimétrico, vocês têm ideia exatamente do que eu estou falando. Quando esse material todo chegou em Punta Cana para ser montado, mandaram 2 montadores. A Simonã mandou da França 2 montadores, eles pareciam 2 piratas, estavam todos tatuados, com o computador meio arrebentado. E eles disseram que vieram montar o telhado. Puxa vida, eram 1.200 metros de telhado de madeira, 2 pessoas. Eu liguei para a França, nervoso, falei, pô, esses caras não vão conseguir fazer isso nunca. Em 2 meses, esses caras montaram esse telhado. Cada viga, eles botavam no código de barra, acendia no desenho, eles sabiam exatamente aonde montar, o ajuste era perfeito. Não se usou grande maquinário, porque não tinha problema, tudo se ajustava no lugar. E os 2 foram um sucesso. Não foi um sucesso para Simonã, porque acabou voltando só um. Um se apaixonou lá por uma dominicana e acabou ficando na República Dominicana. Mas o projeto ficou extremamente bem montado. Aqui vocês podem ter uma ideia da complexidade do desenho e do ajuste espetacular com os pilares metálicos, né? Quase todos os parafusos juntas ficam internos, eles não são externos à madeira. Isso dá não só uma qualidade estética, mas dá uma qualidade também. A gente não pode esquecer que isso está sendo feito de frente para o mar. O mar é extremamente agressivo com metal. Então, o fato disso estar tudo interno, longe da maresia, é absolutamente vital. Essa é a estrutura que eu disse que resistiu aos 200, 250 quilômetros por hora. Essa é a parte central sendo medida, o que eles chamam de passeio. As mesmas ideias que tinham na Casa Folha conceituais continuam aqui. Aqui é para vocês terem uma ideia do que é essa geometria que eu falei. Olha, a viga ela vem numa curva, ela continua na curva, mas aí ela sobe também. É uma grande dificuldade, não só de projetar, mas há uma grande dificuldade de executar esse tipo de obra. Essa aí sim já é uma vista de drone do telhado pronto. Esse telhado, essa parte escura que vocês estão vendo aqui é cobre. Esse cobre ele está se oxidando. Quando ele chegou lá, ele era aquela cor de cobre mesmo, uma cor, vamos dizer, a cor de cobre, como assim? Cobre é cobre, é meio marrom, né? Ele é uma cor meio marrom, alaranjado. Aqui são talbilhas de madeira, essas talbilhas eram do Canadá, e esse cobre ele vai ficar esverdeado. Com o tempo, ele vai se esverdeando, porque o mar acelera muito esse processo de envelhecimento do cobre, e quando ele ficar verde, ele estabiliza. Essa parte daqui é a parte que o verde sobe até o 2º andar. O cliente queria uma casa plana, térrea, mas eu convenci ele de fazer ainda esse 2º andar para, em algumas festas, em alguma coisa, você ter uma visão mais privilegiada ainda da paisagem. Aqui é a entrada de carros, você vem pela estrada, deixa a pessoa e vai embora, né? Como haviam antigamente essas entradas. Aqui é uma visão da piscina. Cada cobertura dessa é uma suíte. Aqui você parecem dunas, né? Vistas
elas têm um movimento muito bonito. Essas já são todas fotos da casa pronta. A casa ficou pronta mais ou menos há 1 ano e meio, uma coisa assim. Essas fotos são de 1 ano e meio atrás. Aqui a entrada da casa, uma coisa importante para dizer, não só o paisagismo é brasileiro, mas também da Vistara, também da Marieta, como quase todos os móveis da casa, os proprietários da casa são americanos, mas eles são os apreciadores de design brasileiro. Então, por exemplo, logo na entrada da casa está essa peça belíssima do Hugo França. Aqui, todos esses móveis são do Sérgio Rodrigues. Tem alguns outros móveis da Etel, enfim, são móveis sempre de... Essa é a parte que é chamada como family room, é onde as pessoas se reúnem antes de almoçar, antes de jantar, porque cada um vai para um lugar, um vai para a praia, para outro, então é um lugar de reunião familiar. E isso daqui está como boiando nesse espelho d'água que vai. Aqui uma vista interna de uma das suítes. Isso daqui também é um banheiro da suíte. Essa daqui é uma visão da sala de jantar. Aí sim tem uma sala de jantar fechada, também com mobiliário brasileiro, e um bar. Esse daqui é a visão do bar que a gente tem desse lado. É mais uma visão da sala de jantar. E aqui é a grande varanda, que na realidade aí é que é a grande sala de bater papo, de conversar, de tomar café da manhã, almoçar com a família, uma coisa menos formal. É muito impressionante quando a gente vê esses pilares e vê esse ponto pequenininho que ele toca. Pô, como é que isso daqui aguenta? O fato é que todas as conexões são internas e a gente não vê daqui. E isso daqui protege imensamente essas conexões. Acabou.